Judas. Abra, por favor, a sua Bíblia. Carta de Judas. Capítulo 8, né? Então, Judas, verso 11. Glória a Jesus. Judas, verso 11. Antes de Apocalipse. A carta antes do Apocalipse. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Vai Apocalipse e volta comigo. Rápido, o que você acha? Quem achou, pode ler, por favor. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Amém, irmãos? Agora abra sua Bíblia, por favor, e deixa aberta lá, nós vamos estudar sobre o segundo assunto, que é falando a respeito de Balaão. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 22. Vamos ler. Glória a Jesus. Esse capítulo, não tem como nós lermos ele todo, mas vamos ler somente o verso de número 6. Quem achou pode ler, por favor. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe este povo, pois mais poderoso é que eu, para ver se eu poderei ferir, eu lançarei fora da terra, porque eu sei a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Amém? Então deixa a Bíblia aberta, capítulo número 22, de Números. Agora, vamos lá. O segundo personagem que nós vamos ler, o versículo que Judas deixou claro, a respeito do exemplo. Obrigado, Deus te abençoe. Deus te sabe. Então, vamos estudar sobre esse personagem. Tem alguns caminhos que nós não podemos entrar ou pegar um exemplo e não fazer igual. O que os irmãos acham? É mais fácil você aprender com seus acertos ou com os erros? É bem mais fácil você aprender com seus erros. Então, na Bíblia Sagrada, às vezes nós ficamos questionando, parece que há um questionamento em nós, por que o Espírito Santo permitiu que alguns personagens, alguns homens ou mulheres também, ficou registrado na história os erros deles. Nada mais e nada menos para o nosso aprendizado. Então, os erros de Caim, o erro de Balaão, o erro do Corá, o Coré, os filhos dele, o erro de Davi, tudo isso serve para nós como exemplos para não ser seguido. Então, Balaão é um homem também, é um exemplo que nós não podemos seguir. Por quê? Porque Balaão é um tipo de profeta mercenário, ganancioso. É uma pessoa gananciosa. Agora vamos para o contexto. Balaão aparece na Bíblia como um falso profeta, alguém que iria prejudicar o povo de Deus. Em Deuteronômio 23, 4 e 5, Josué 13, 22 e 24, Neemias 13, 2, Miqueias 6 e 5, 2 Pedro 2 e 15, Judas 1 e 11, melhor dizendo, Judas 11, versículo 11,
e Apocalipse 2,14. Todas essas referências que eu falei aqui, está falando da mesma pessoa chamada Balaão. Então a Bíblia é recheada desse homem, desse caminho que esse homem trilhou, para nosso exemplo, para nós não fazer igual. Em Apocalipse, o próprio Jesus diz que é uma doutrina de Balaão, é um ensinamento de Balaão. Como que é? O que a Balaão fez? O que aconteceu com Balaão? Balaão morava mais ou menos perto do rio Eufrates, e era longe da onde ele viajou por cerca de quase 1.200 quilômetros, a chegar nas terras de Moabe, para profetizar contra o povo de Deus. Balaão era o tipo de profeta que era facilmente comprado. Era um tipo de homem que virava muito ou tinha um declínio para o dinheiro. Nós podemos falar que ele era um avarento, um ganancioso. Então agora o povo de Israel, o povo hebreu, melhor dizendo, tinha acabado de ganhar a guerra contra os amorreus e destruir Israel. Agora ele está partindo perto das cidades da onde estava no território de Moabe. Então o rei moabita ficou com medo, porque viu que era um grande exército forrado, segundo ele, Balaque, viu que forrava a terra, era muita gente. E agora Balaque ficou com medo, porque era muita gente, era muito numeroso o povo hebreu. Então Balaque pensou: eles vão vir, vão passar por Moabe, vão destruir toda a cidade, vão tomar meu reino, não vai sobrar nada nem ninguém aqui. Então preciso fazer alguma coisa. Agora interessante que Balaque vai chamar a Balaão, este profeta, esse adivinho, e agora ele vai contactar a Balaão por cerca de a longura a distância de 1.200 quilômetros. Agora, para retirar uma pessoa de 1.200 quilômetros de distância não é barato. Então teve a viagem paga pelo próprio Balaque e também uma recompensa por ele querer profetizar mal para aquele povo que estava no território de Moabe. Então agora ele tem uma ideia de chamar Balaão. E Balaão, irmãos, atendeu o convite de Balaque. Falou assim: não, eu irei. Só que nesse percurso Balaão vem, faz uma aliança, entre aspas, com Balaque. Balaque, um dos servos de Balaque, o rei de Moabe, explica a situação para Balaão, dizendo que está vindo perto lá uma grande multidão, e de uma maneira que é difícil contê-las. O povo hebreu já estava perto da promessa, da terra prometida. Então agora ele se sentiu ameaçado e teve uma ideia de: se eu levantar um profeta, ou se um profeta aí e amaldiçoar esse povo vai ser amaldiçoado, e agora eu vou ficar em paz, e o meu reinado vai ficar em paz. Então chama Balaão, e Balaão topou de início, e fizeram essa aliança. Agora, lá no verso de número 6, capítulo 22, que nós acabamos de ler, na parte final diz que, olha que Balaque, isso é palavra de Balaque, é Balaão, quando eles se encontraram: porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha o termo que ele usa: porque eu sei. Então Balaque sabia que a palavra de Balaão tinha poder. Acontecia. Não sei se ele experimentou outras vezes, não sei se ele ficou sabendo por alguém, mas chegou ao conhecimento dele, do rei Balaque, sabendo que a palavra de Balaão era a palavra afirmativa. Acontecia o que Balaão falava.
Agora, como ele ficou sabendo, eu não sei, mas ele ficou sabendo, porque ele disse: eu sei, se você abençoar, está abençoado, se você amaldiçoar, está amaldiçoado. Então Balaque já convida Balaão sabendo quem Balaão é. Então o convite de Balaão de Balaque é: se une a mim contra este povo que está vindo aí. Só que, irmão, uma coisa interessante é que este povo que estava vindo era povo de Deus, eram os hebreus. Mas Balaão, o interessante é que o Balaão sabia. Balaão sabia que era o povo que tinha saído do Egito, está indo à terra que Deus lhe prometeu, e agora eles estão próximos da terra prometida, e Balaão sabia disso. Balaão, sabendo disso, o que era o mais viável Balaão fazer? Eu estou fora. Isso aí é povo de Deus. Deus escolheu eles, Deus está com eles, Deus está dando vitória para eles. Eu vou proferir palavras contra o povo de Deus? Não, eu estou fora. Mas o que é que Balaão fez? Balaão fez: opa, peraí, esse povo aí eu conheço, mas quanto vai ser o cachê? Quanto vai me pagar? Se for o valor considerado, até vou, até profetizo um pouco. Está certo, irmão? Então, olha só o que Balaão fez. Sabendo que era povo de Deus, mesmo assim ele foi profetizar contra o povo de Deus. Agora, ele se interessou mais, não pelo que o povo era de Deus, mas se interessou mais por dinheiro, pela recompensa. Então era um homem voltado ao dinheiro, ganancioso, era um homem voltado a pender-se por dinheiro. Eu não sei se você conhece, talvez conheça alguém que mata pai, mata mãe, filho, mata, faz o que for para ter dinheiro. Avalie. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o dinheiro que faz mal? Não. É o amor ao dinheiro. Não, você pode ter dinheiro, e eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você tenha bastante dinheiro. Diga amém. Amém. Isso, irmão. Mas o que eu vou me entristecer se eu souber que o dinheiro te tem, não você ter dinheiro. Paulo diz que aquele que é o nosso assenhoreado, nós nos tornamos escravos. Então o amor ao dinheiro o dinheiro se torna senhor da pessoa. Assim como os vícios se tornam o senhor daquela pessoa. Ele toma conta, e a pessoa se torna escravo daquilo. Balaão, por ver a recompensa, evangelista de uma talvez muito boa, falou assim: eu não quero nem saber quem é, eu vou profetizar em contra, porque tem muita grana rolando aí. E quantas pessoas, irmãos, vendem até a própria alma por causa do dinheiro? Faz qualquer negócio, sendo este ilícito ou ilícito, só por causa do dinheiro. Quantas pessoas nós conhecemos que foram bem, mas no decorrer da vida, no decorrer da história, foram vendidas por questões financeiras? Verdade. Mas sabe o que eu acho interessante? Nós estamos tratando de um profeta. Dentro das igrejas, nós vemos isso acontecer. E longe não. Ó, quantos pastores maçônicos não tem? Entendeu? Começa por aí. Começa por aí. Então nós estamos falando de alguém que conhece a Deus, alguém que ouve a Deus, alguém que fala com Deus. Nós vamos ver mais para frente
Tem alguma linha teológica que diz que Balaão era só um vidente, era um adivinho qualquer, que era até um feiticeiro. Mas não. Nós vemos que ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu. Deus não tem parte, irmão, com o feiticeiro. Deus tem parte com quem é Deus. Então esse homem foi tomado de uma ganância, foi tomado os seus sentimentos dessa recompensa. E agora, o que acontece, irmãos, o que nós devemos aprender é sobre alguns conflitos que tinha dentro do coração, da mente de Balaão. Olha os conflitos que tinha internamente sobre ele. Primeiro, entre o conhecimento e a vontade dele. Balaão sabia que era aquele povo, sim ou não? E a vontade dele era gritante em ganhar dinheiro. Então, dentro da mente de Balaão tinha esse conflito em saber da verdade, mas em querer o dinheiro. Ele sabia que aquele povo era do Senhor, mas a vontade de ganhar a recompensa era muito grande. Então, irmãos, no caminho, as pessoas que entram no caminho de Balaão, ele tem esse conflito interno entre a verdade e a sua própria vontade. E isso é sério. Isso é sério. A verdade é que ele sabia que era povo de Deus, e a vontade dele era ganhar a recompensa para amaldiçoar contra aquele povo. Então isso, irmão, não foi fora, isso foi dentro, na mente, no coração. E se você pegar a Bíblia de capa a capa, você vai ver que o maior inimigo do homem, vou repetir, é o amor ao dinheiro. Eu vou falar uma coisa que não se escandaliza aqui. O amor ao dinheiro é comparado ao adversário da nossa alma, do coração do homem. Deus vai sempre chamar o povo a se desapegar do amor ao dinheiro. E isso é seríssimo, irmão. Isso é muito sério. Hoje em dia tem gente virando coach de internet para se apegar às coisas da terra, a dinheiro. Em contrapartida, Deus, eu encontro na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus falando com o povo: não se apega ao dinheiro, não fica amando ao dinheiro, porque o dinheiro é um Deus. Amém? Então o conflito interno era o conhecimento da verdade e a sua própria vontade. Pulando a Balaão, irmão, nesse sentido de dinheiro, quantos de nós brigamos nessa briga interna em saber o que é a verdade contra as nossas próprias vontades? Eu sei o que é verdade, eu conheço o que é a verdade, mas eu estou com a vontade de X, de A, de B, de C. Mas eu sei que a verdade não é a minha vontade. E às vezes, irmãos, por ficar essa briga interna entre verdade e vontade, nós corremos o grande risco de se inclinar para as nossas próprias vontades. Tá, irmão, mas o que eu devo fazer? Se inclinar para a verdade, mesmo que você tenha vontade. É melhor não passar vontade do que perder a graça de Deus. É melhor você chorar por ter vontade de não ser alcançado, mas continuar com a verdade, com o conhecimento da verdade no coração. O caminho de Balaão, nessa briga interna na mente de Balaão, era conhecimento da verdade e a sua própria vontade.
Qual foi o Balaão se inclinou para quê? Para a sua própria vontade. 2. A briga interna de Balaão ficou entre o desejo e a consciência. A cobiça dele acabou vencendo, mesmo que ele sabendo que Deus tinha falado ou falou para ele. Entre o desejo e a consciência, na consciência dele, ele sabia que Deus iria reprovar isso. Lá no fundo, ele sabia que iria reprovar. Mas o desejo dele era tão grande, que ele foi pelo desejo novamente. Irmão, entre consciência e desejo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, ele vai falar sobre a lei da consciência, não com essas palavras, mas o que nós falamos teologicamente sobre a lei da consciência. Lá no fundo, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Verdade. Lembra de Caim que nós falamos semana passada? Que Adão e Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então nós herdamos isso deles, sabendo o que é bem e o que é mal. Então essas lutas internas de Balaão também vêm a nós. Quando, irmão? Diariamente. Quando, irmão? Em qualquer circunstância. Paulo chega a dizer que essa briga é contra carne e espírito. Carne, eu posso traduzir aqui, a Bíblia me dá esse leque, carne é os meus desejos, as minhas vontades. Espírito é a verdade, é a palavra, é o que Deus quer. Aleluia. Então essa briga, irmão, é interna, não é fora, não é com o irmão do lado, não é com o meu cônjuge, não é com a minha esposa, as irmãs, não é com os maridos, não é com os filhos, não, é isso internamente. O Martinho Lutero chega a dizer que dentro de nós havia como se fosse 2 leões. O leão chamado carne e o leão chamado espírito. Isso é dentro de nós. Agora, sabe o que eu acho interessante, irmão? Que quando a quem você mais alimenta, mais fica forte, e o outro enfraquece. Mas sabe o que eu acho interessante? Que se você deixar de alimentar o seu homem espiritual, automaticamente o carnal se fortalece. Verdade. Se eu deixar de alimentar o meu homem espiritual, o carnal vai aflorar, não tem jeito. Lembra, irmão, que nós somos, diz que a árvore do mal foi cortada, certo? Do pecado foi cortada. Só que Deus corta a árvore, corta os frutos, mas a raiz fica. Então o nosso cuidado tem que ser dobrado, porque a nossa natureza antiga foi cortada, mas tem a raiz lá. E se eu não vigiar, irmão, é verdade. E se você não vigiar, essa árvore vai criando força, irmão Márcio, vai criando força, e de repente aquilo que eu fazia antes, faço semelhante. As atitudes que eu tomava antes de conhecer Jesus, aí eu venho praticando novamente. O que é isso? A raiz continua aí, a raiz continua aqui. Então eu tenho que controlar. Quando eu vejo, irmão, que eu estou pendendo, eu falo, eita, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Quando você perceber que está pendendo, tem um tesourão chamado Espírito Santo, oração,
Quem vai cobrar isso? Verdade, Deus. Então eu preciso tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Então o apóstolo Paulo fala que isso são as obras da carne. Mas as obras do Espírito, ou do Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele deve frutificar essa árvore do Espírito Santo. Lembra que o fruto do Espírito é um fruto só. Não é frutos, é um fruto só. Eu comparo o fruto do Espírito como uma mexerica. Mexerica, quando está com a casca, você vê ela única, certo? Mas quando você abre ela, tira a casca, você vê vários pontos. Então, o fruto do Espírito é isso. E qual é o fruto do Espírito? Amor. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: sem amor, nada funciona. Estou falando, parafraseando, tá, gente? Eu posso profetizar, falar línguas estranhas, mas se eu não tiver amor, não adianta de nada. Então eu preciso entender sobre essa luta interna que você veio hoje para entender sobre isso. Amém, irmãos? Amém. Outra briga interna que ele tinha era em obedecer ou continuar na teimosia. Olha lá para mim o verso de número 12. Quem achou pode ler, por favor. Números 22, 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Amém, irmãos? Qual foi a ordenança de Deus? Não vai com eles não. Chega a turma de Balaão dizendo: vamos lá, vamos profetizar lá. Olha que Balaão disse: não, eu vou buscar o Senhor, eu vou falar com Deus primeiro. Dependendo da resposta de Deus, aí vocês me dão essa noite, amanhã eu volto a falar com vocês. Tudo bem? Tudo bem. Balaão foi. Quando ele orou, Deus respondeu no verso 12, dizendo: olha, quem é esse povo que vem com vocês aí? Não é os que o Balaão que mandou lá, falou assim: olha, você não irá se não. Esquece isso. Pode parar por mim, encerra o assunto, volta para a tua terra, volta para o teu lugar, deixa isso quieto. Mas, irmãos, está aí uma coisa que às vezes incomoda nós, é o não de Deus. É verdade. O não de Deus deixa nós meio baqueados. E às vezes acontece conosco. O não de Deus é difícil. Quando você quer uma coisa e Deus fala assim: não. Você fica meio assim, meio emburrado não, né? Não é expressão. Fica meio bicudo, mas o Espírito Santo vai consolando nós, até nós entendermos que o não de Deus é maravilhoso. Mas ouvir de imediato não é fácil. Agora, Balaão está ouvindo o não de Deus: você não vai fazer isso não, você não vai com eles não, esquece isso daí. Melhor você voltar para a tua casa, está tudo certo, esquece isso. Só que Balaão, ele está nessa briga interna entre obedecer a Deus, que falou, já tinha falado não, e a teimosia dele. Mesmo ele sabendo que a proibição de Deus tinha vindo até ele, falando: o Senhor não vai com ele. Só que camarada é teimoso. Leia o verso 17, por favor. Pode ler aqui, achou, por favor. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoe esse povo. Porque grandemente te honrarei e farei tudo
amaldiçoe esse povo. Olha só, quando ele recebeu o não de Deus, no verso 12, veio Balaque, acredito eu, que ia aumentar a oferta. Quando aumentou a oferta, o verso 17 ele vai dizer: não, eu vou sim, e vou amaldiçoar esse povo, e vou fazer aquilo que nós combinamos. Eu vou me vender, Balaque. Eu vou teimar contra a vontade de Deus. Então a briga interna de Balaão era em obedecer ou ficar na sua teima. Bom, às vezes nós erramos por teimar, por ser teimoso. E o teimoso não é porque é arrogância, não. Às vezes o teimoso, ele não quer ouvir um conselho. Já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: eu não mudo a minha opinião por nada. Meu Deus. Aqui não tem não, né? Diga amém. Amém. Diga amém, irmão, pelo amor de Deus. Mas você conhece por aí afora. Tá certo? Aqui no Benedito não, tem por aí, né, pessoal? Por aí tem. Pedro Toledo, está ali, tem por lá. Ser humano. Tem pra lá, aqui não tem não, graças a Deus. Então são tipo de pessoas que falam assim: eu não mudo a minha opinião. Não, eu não estou falando em questão de caráter. De caráter, se o seu caráter é bom, não mude mesmo. Não se vira para o lado. Tá certo? Se você está fazendo tudo que está dentro da palavra de Deus, glória a Deus por isso. Eu estou falando em situações que a vida reserva para nós, tá certo? Que nós vamos passar ou já passamos. É o tipo de pessoa que fala assim: eu morro, mas não mudo. Eu brigo, mas não mudo. Eu vou embora, mas não mudo. Tá, irmão, se você estiver com razão, Deus vai mover céus e terra ao seu favor. Se eu estiver com razão, Deus vai mover céus e terra a meu favor. Mas e se eu não tiver? E se você não tiver? Aí eu vou ficar com essa luta que Balaão teve entre obediência e teimosia. Amém? Não, é esse momento, tá certo? Verdade. Às vezes tem que dar uma. Amém. O poder não mata, não. Ela está viva. Então ele está nessa outra briga dele. Só que interessante, evangelista de Marcos, que agora a outra briga dele, de Balaão, era, na mente dele era sobre a expectativa e a realidade. No verso de número 20, olha só o que ele diz. Olha o que está escrito. Quem achou, me ajuda aí, pode ler. Veio o Senhor a Abraão e disse: se aqueles homens que vierem chamar, levanta-te, vai por eles, todavia farás o que eu te disser. Amém? Olha aqui, Deus, ele teimou tanto que Deus falou assim: ó, quando aqueles homens vierem, você faz o seguinte, Balaão, vai com eles, pode ir. Eu acredito, irmão, que foi nesse tom que Deus falou. Mas você está teimoso? Pois vai ver o que acontece, Balaão. No 20 diz: pode ir ter com eles, mas só que é o seguinte, Balaão, preste atenção, você vai falar o que eu te mandar, você vai fazer o que eu te disser. Olha o que Balaão fez, irmão, verso 21. Então a palavra trouxe pela manhã, e alargou as suas jumentas, e foi exposto em espiritual. Amém?
Ele pegou a sua jumenta. Não esquece não, a jumenta não vai chegar, então vai ter a participação dela. Agora ele pega a jumenta, largou e foi em direção. Na mente de Balaão, a expectativa é: Deus autorizou. Deus deu ordem, está tudo certo. Deus ouviu minha oração, Deus bradou, Deus falou para mim ir, Deus falou para mim fazer, e Deus está entregando ele a sua própria vontade. Meu Deus. Irmão, isso é sério. Paulo escrevendo a carta, vai citar uma das cartas de Paulo, diz que o Senhor entrega as suas próprias vontades, entregou as próprias vontades. Sabe quando Deus entrega a própria vontade? Como Deus diz assim: lavei as. Quer fazer? Faça. Quer ir? Vá. Quer errar? Quer pecar? Peque. E isso, irmão, é o nosso maior perigo. Se Deus entregar a nós as nossas próprias vontades, nós estamos na roça sem chave. O que eu faço, irmão? Clame a misericórdia de Deus diariamente. Porque pelas nossas vontades, a nossa vontade mesmo não era nem para estar aqui nessa noite. Mas por que eu cheguei aqui? Porque o Espírito Santo inspirou você, motivou você, a mim, irmão, e nós viemos aqui para ouvir a palavra dele, glorificar o nome dele, porque Deus é poderoso e nos ajuda. Mas as nossas vontades não se deparam com a vontade de Deus. Então ele está nessa outra briga interna. A expectativa dele é: Deus autorizou, está tudo certo. Deus mandou, eu orei a Deus, Deus falou que não, mas agora ele autorizou, está tudo certo. Agora vai ser tranquilo a nossa viagem. Vem de povo, pega o jumento, monta nele e está indo em direção. Só que nesse percurso, a ira de Deus no verso 22, pode ler, por favor. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele já se ia, e o anjo do Senhor houve no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. A ira de Deus se acendeu. Então a expectativa dele é: Deus autorizou, mas a realidade é: vou te pegar na curva. A expectativa é, irmão Gilmar, tá de vento e poupa. Aí Deus falou assim: eu vou mandar uma tempestade na vida desse camarada, que ele não tem noção. E olha só o caminho. Eu só estou resumindo, tá? E a hora vai embora, eu vou tentar correr, porque são 3 capítulos, então não dá para falar uma hora só. Dá para nós ensinar isso, seus irmãos tiverem a conta, nós conversamos sobre isso. Então agora ele pega a jumentinha dele e está indo no caminho. E 2 certos, está tudo certo. E Deus acendendo a lei. E Deus falando: eu vou pegar. Aí a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo e parou na frente de quem? Da jumenta. A Bíblia fala que parou na frente da jumenta. Por que não de Balaão? Porque Balaão estava tão voltado à sua própria vontade que queria saber se tinha anjo ou não, né? Ele estava tão ganancioso por aquilo que não queria ver nada. Estava completamente cego. Aí Deus falou assim: esse camarada agora não vai entender nada, está cego, ele está maluco por isso. Eu vou fazer o quê? Mandar o anjo para parar a jumenta. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo foi e parou na frente da jumenta. Verso 23 até o verso de número 27. Pode ler, por favor. Viu, pois, a jumenta do anjo do Senhor, que estava no caminho, com as suas espadas empunhadas na mão. Pelo que desviou-se a jumenta
que Deus fez? Apareceu para a jumenta. Aí a jumenta foi e correu para o campo. Ela estava na estrada, num caminho. Ela viu o anjo com a espada desembanhada e falou assim: deu ruim, vou tentar escapar. Foi para o campo, irmão Márcio. Quando foi para o campo, o anjo falou assim: não, peraí, você não vai escapar, não. Foi adiante da jumenta de novo e cercou a jumenta. É como se fosse, nós vemos aqui, subiu uma parede da direita, outra parede da esquerda. Sabe o que eu acho interessante? Que o anjo estreitou. Sabe quando Deus estreita certas situações? Como diz o nordestino, quando Deus arrocha o nó. Mas arrocha o nó mesmo. Aí quando você e eu falamos assim: ixi, não tem o que fazer, vamos chorar nos pés do Senhor. Aí subiu uma parede e outra, e a jumenta ficou desesperada. Impressionou o Balaão para um lado. Bom, Balaão, por ela sair do caminho, Balaão foi, bateu. A Bíblia diz: espancou o animal, a jumenta, para voltar para o caminho. Enquanto ele estava espancando, o anjo foi e estreitou o caminho lá no campo. E o que o Balaão fez? Come de novo. E pela terceira vez, irmão, quando ela não sabia mais o que fazer, porque estava cercada, estava estreita, a Bíblia diz que ela deitou nos pés de Balaão. E Balaão falou assim: agora você vai apanhar. E tome de novo. Bom, 3 vezes espancou o animal, mas sentou bem com força. E sabe o que ele falou, irmão? Depois eu vou ler. Falou assim: olha, se eu tivesse a espada, eu tinha te matado. E bateu no animal. Irmãos, meu Deus do céu. Por isso que não é bom entrar no caminho de Balaão. Verdade. Outra coisa, a cegueira por dinheiro, a cegueira do Balaão por dinheiro, fez com que alguém sofresse. No caso, a jumenta. A cegueira por dinheiro, irmão, sempre alguém irá sofrer. No caso aqui, irmão Gilmar, foi a jumenta. Foi espancada 3 vezes, irmão Márcio. O que a bichinha tinha feito para ele? Nada. A cegueira por dinheiro, irmão, era tanta que Balaão está conversando com a jumenta e nem percebeu que era uma jumenta falando. Não para Deus para pensar, meu pai. Um animal chegar para falar e conversar com você e você, desculpa, estava usando a senhora, e a senhora conversando normalmente com o animal e está tudo certo. Parou para pensar nisso, a cegueira desse homem, irmão Gilmar? Ele está conversando com um animal que nunca abriu a boca antes, que mal e rinchava, e agora está conversando. E olha o tipo da conversa dela: por que você está me espancando? Por que você está me batendo? E olha o que ela fala: eu sempre te servi e nunca fiz isso com você, por que você está me batendo? Não, a resposta dele: se eu tivesse a espada, ela te matava era agora. Irmão, o animal abriu, conversou com um ser humano, e o camarada estava tão cego por dinheiro que nem percebeu isso. E deu o anjo. E nem o anjo. Já parou para pensar nisso? Como esse camarada estava inclinado para a sua ganância, para a sua avareza? Ele nem percebeu. Mas irmão, muitos de nós, se Deus permitisse que algum animal falasse pelo menos um oi para nós, ou nós expulsávamos, ou nós saímos correndo. Balaão quis expulsar, mas do jeito dele, na pancada.
tão cego ele está. Aí a jumenta, o interessante é que a jumenta, o que a jumenta fala, e o camarada nem mentiu. Verso 28. Pode ler, quem achou? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que fiz eu que me espancasse estas 3 vezes? 29. E Balaão disse a jumenta: porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Olha a desculpa do Balaão. Você estava brincando com a minha cara. Camarada, indo em mão de uma fazer o que era errado, estava doido pelo dinheiro, e a jumenta que estava rindo dele. Você estava zombando de mim. E olha que a jumenta é assim. E acho que pior de tudo, a jumenta tentando livrar ele do perigo. Verso de número 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tu até hoje? Ou tu nem alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Era essa piada, né? A jumenta chegou para ela e falou assim: a vida toda você está cavalgando junto comigo. Então eu já te fiz isso alguma vez? Ela vai falar: não. Não. Agora, se a jumenta se algumas pessoas a jumenta, ela já pegava, afiava a ferradura, mas dava um coice para ele nunca mais esquecer. Aí ele está falando, conversando com a jumenta falou assim: por que você está fazendo isso? Eu sempre tive com você montou aí, tá? Sempre estou do seu lado. Eu nunca te fiz tal coisa. Eu te fiz alguma coisa semelhante? Não. Então, abençoado, para me usar o termo. Então, você não está percebendo que está alguma coisa errada? Você não conseguiu enxergar alguma coisa errada? Irmãos, existem pessoas, desculpa o termo, mas que Deus usa semelhante àquela jumenta, para nos ver se nós acorda, para nós perceber coisas que nós não estávamos percebendo antes, para nós entender que o caminho, o próximo passo pode ser muito arriscado, e nós não conseguimos entender que é Deus usando alguém para nos livrar de um perigo maior. Amém? Eu sei que esse amém não. Glória a Jesus. Mas tudo bem. Agora, o que Deus estava nos ensina, irmão, a nós, é que é possível Deus usar pessoas para nos alertar. Porque às vezes somos levados a sentimentos, somos levados às vontades, somos levados a ter, a ganhar, a conquistar. Aí Deus, por misericórdia infinita, usa pessoas semelhantes à jumenta para nos alertar, dizendo que ainda não é o tempo, ainda não é a hora, esperar um pouco, tenha paciência. Quantas vezes você ouviu na sua carreira cristã Deus dizendo: tenha calma, paciência, porque eu vou fazer, mas sossegai, tenha calma. Por que, irmão? Porque o nosso coração é inclinado à ansiedade. Presbítero Zé Brito, o que Deus falou comigo ontem, eu quero que se realize hoje. Essa é a verdade. Meu Deus, é verdade. E às vezes, para a nossa ansiedade, Deus usa pessoas semelhantes a usou a jumenta do Balaão, usa pessoas para nos alertar, dizendo: calma, porque eu tenho tempo
determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Está escrito na palavra. Eclesiastes 2. Então a nossa ansiedade, acredito eu, irmãos, que Balaão está ansioso. Agora ansioso para profetizar o mal? Não, ansioso para ganhar. E aí é onde pega nós, irmão, a nossa ansiedade para ganhar. Porque ele não está lá ansioso para vou lá e vou amaldiçoar. Não vejo a hora de amaldiçoar aquele povo. Não dá para encaixar isso, né, irmãos? Não dá. Então o que ele estava ansioso? Em ganhar, em ter, em possuir, em conquistar uma recompensa boa. Então o coração dele estava saindo pela boca. Eu posso conjecturar que ele provavelmente estava falando para os seus moços e para aquela jumenta: vamos mais rápido, vamos mais rápido, vamos mais rápido, porque eu quero fazer isso rápido, para ganhar rápido, ir embora rápido, com o meu dinheiro no bolso. Aí Deus vem e fala assim: pera lá, calma. Aí falou com ele disse: não, você nunca fez isso. Aí veio Deus, no verso de número 31. Quem achou o livro, por favor? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembanhada na mão. Pelo que ele inclinou-se a cabeça e prostrou-se sobre a tua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Quanto mais? Não, peraí. Depois você continua, por favor. 33 agora. Não, depois eu vou explicar isso aqui. Aí então o anjo, o Senhor, abriu os olhos de Balaão, que estava no caminho com a espada desembainhada na sua mão, inclinou a cabeça e prostrou com o rosto em terra. Aí Balaão entendeu que o negócio era mais estreito. Então a cegueira dele não era tanta que o Senhor falou assim: não tem jeito. Eu falei que não. Lá no verso 12, ele teimou comigo. Eu falei que ele pode ir. Ele foi, teimou, foi mesmo. Eu falei, abri a boca da jumenta para falar com ele, alertar ele. Ele não ouviu. Então agora eu mesmo vou falar com ele. Irmão, aí pode ficar. Pensou Deus usar um, usar outro, usar fulano, beltrano, revelar você em sonho, revelar você por profeta, falar em profecia, falar pela palavra, usar a mão, irmão. Aí não tem jeito, você não está indo, obstinado de coração. Aí Deus fala assim: eu mesmo vou parar. Chega a ele lascar. Lembra de Saulo, na sua conversão? A Bíblia diz, no verso 9, capítulo 9, de Atos dos Apóstolos, que Paulo respirava ameaça. Aquele respirava ameaça, estava querendo dizer que ele estava como se fosse um touro feroz. Sabe aqueles toureiros que fica lá com aquelas bandeirinhas lá? Aí o que o touro faz? Antes de atacar, ele funda e fica. Ele vai com toda a sua força. Porque o toureiro tem habilidade para desviar. Mas se alguém que não tem habilidade para desviar, sai fora da arena, se receber aquela palavra. Então Paulo estava semelhante a isso contra a igreja de Cristo. E agora, irmãos, Deus já tinha usado a vida de um diácono chamado Estevão. Foi apedrejado na frente de Paulo. E mesmo assim, Paulo estava como se fosse um touro feroz, bufando, bravo. Agora eu vou arrebentar. Saulo, depois que cortou Paulo, é a mesma coisa disso. Obrigado.
Então ele falou assim: agora eu vou pegar e vou prender, eu vou matar. E Deus já tinha usado a vida de Estevão. E ele está vindo com grande fúria. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que resplandeceu uma luz. Quando resplandeceu aquela luz, o que Paulo fez? Puf, caiu por terra. Quando levanta, já está certo. Aí a luz diz a Paulo, a Saulo: Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? E olha a expressão de Saulo: Senhor. Saulo sabia que Deus iria pegar ele no meio do caminho. Por quê? Porque ele fala Senhor, ele expressa o Senhor. Ele nunca tinha visto aquela luz, nunca tinha ouvido aquela voz, e agora ele reconhece que o negócio vai mais embaixo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo foi no caminho de Paulo para barrar Saulo. Bom, Paulo só é a mesma coisa, para seu falar, só um é hebraico e o outro aramaico. É só essa diferença. Certo? É a mesma pessoa, não estou falando da pessoa. Então, o próprio Jesus Cristo foi no caminho de Saulo, de Paulo. Aqui foi a mesma coisa semelhante. O próprio Senhor abriu os olhos de Balaão para que ele viesse ver o anjo com a espada desembainhada. Olha que interessante, irmão. O anjo já estava com a espada desembainhada, ou seja, pronto para guerrear. Irmão, quando nós oramos falando assim: Senhor, envia anjos com a espada desembainhada, você está sabendo que você está orando para vir um reforço do céu para te ajudar. E tem uma boa notícia para você: Deus envia anjos com a espada desembainhada. A minha oração é essa: quando eu vejo que o negócio está mais e o inimigo está dando ar na graça, o Senhor me ajuda, envia anjo com espada desembainhada. Já vem para arrebentar tudo, porque não está fácil. Conselho de pastor: ora e ora dessa forma, quando você vê que o clima espiritual está para lá e para lá. Então o anjo, Deus abriu os olhos dele, ele viu o anjo, e a conversa do anjo: por que você espantou o anjo mesmo? Essas 3 vezes. O Senhor estava vindo cobrar a atitude de Balaão, uma atitude errônea. A jumenta fala: por que você está me espancando? O anjo do Senhor falou assim: por que você está espancando ela? Então o anjo, Deus abriu o entendimento, ele viu o anjo foi cobrar ele de atitudes erradas. É o famoso enquadro de Deus. Por que você fez isso? Lembra de Caim? Falamos semana passada? Foi semelhante. Caim, cadê teu irmão? Onde está teu irmão? A resposta de Caim: eu sou guarda do meu irmão. Fica folgado. Se é eu, já dou logo um peteleco na orelha. Rapaz, vai devagar. Está pensando que é quem? Mas graças a Deus não tem nada, não tem nem como comparar. Então foi semelhante. Por que você bateu na jumenta? Vamos lá para ver. Aí ó, verso 32: eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Olha o que Deus falou com Balaão:
Eu vim com você não ao teu favor, eu vim como teu adversário, ou seja, eu vim confrontar você, eu vim bater de frente. Meu irmãozinho, é duro ouvir isso, mas se for necessário, Deus vem como nosso adversário. Se for necessário, Deus vem como o nosso adversário. Verdade. Ele vem contra nós. Terrível é cair nas mãos de Deus. Exatamente. Horrível coisa é cair na mão de Deus, o nosso adversário. Irmão, Deus é amor e não vai mudar esse mundo, mas Ele é justiça. Então Deus vem como adversário. Quem intercederá por nós? O Paulo escreve aos Romanos dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus que Paulo falou isso, queridos. E a pessoa se tivesse errado, não, perdão, se tivesse ao contrário, se Deus é contra nós, quem será por nós? Aí é doido. Graças a Deus que aqui não tem. Diga amém. Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina a não fazer esses caminhos, tá bom? Ele falou: Senhor, ele bater com o teu adversário, rapaz. Por quê? Porque o teu caminho é perverso diante de mim. Eu não estou gostando nada disso que você está fazendo. Eu não me agradei em nada disso. Balaão poderia se justificar dizendo: mas o Senhor falou para mim. Mas eu não falei te autorizando, eu falei permitindo. Por quê? Porque a permissão de Deus, algumas vezes, não é a vontade de Deus. Vou repetir, graças a Deus está gravado. A permissão de Deus, às vezes, não é a vontade de Deus. Deus permite certas coisas, mas não é a vontade dele. Mas Ele permite. Para quê? Para nos ensinar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A permissão dele, às vezes, não é boa. Às vezes, não tem nada de perfeição. E às vezes, desagrada. Então a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A permissão dele, às vezes não é boa, às vezes é desagradável e não tem nada de perfeito. Amém? Eu sei que dói, mas sabe, não tem problema nenhum. Vamos correr. 35. Olha o que o anjo disse a Balaão: a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim, e ela não se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, eu agora te mataria e ela deixaria comigo. A jumenta era mais inteligente que Balaão, porque viu o anjo e desviou dele. E o anjo falou: se ela não tivesse desviado, rapaz, eu tinha matado você. E ela teria ficado comigo. Ou seja, Deus enquadrou Balaão. Olha só,
coisa interessante. O anjo falava, você escapou, mas escapou por um fio. Se ela tivesse continuado, você não tinha sobrado nada. O anjo poderia matar você ou não? Sim. A qualquer instante. Mas por que o anjo falou isso? Para envergonhar a atitude de Balaão. Dizendo: Balaão, a espada já estava bem na tua goela. Bem na tua goela. Se ela não tivesse se desviado do caminho, rapaz, acabou de ser. Mas o anjo poderia matar a qualquer instante, qualquer segundo. Mas por que ele falou isso? Para Balaão se conscientizar que o erro dele foi gravíssimo. Amém? Então, estou encerrando já. Vamos olhar para terminar tudo, querer chegar até onde ele ia profetizar. Mas não vai dar 35. 34. Agora 34. 34? Isso. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que tu paravas no caminho para te opores a mim. Agora, se não for de teu agrado, voltarei. Balaão, depois que a espada estava na tua goela, aí você vai reconhecer. Eu não sei se você conhece pessoas que é puro fio que escapa. É puro pau desse que escapa. Aqui não tem, diga amém. Isso, aqui não tem. Mas lá para alguns lados dali, tem. Que Deus fala, Deus mostra, Deus fala, Deus mostra, Deus fala, Deus mostra, Deus fala, e Deus mostra, e usa alguém, fala, e usa alguém. Aí até que Deus fala assim: ó, se não se converter, descerá sepultura. Do céu, tenha piedade, misericórdia, perdão. Aí faz campanha de jejum, de oração, vai para o monte, vai para o mar, vai para tudo que é lugar. Aí Deus vai e tem misericórdia de mim. Graças a Deus por isso. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Graças a Deus por isso. Mas esperou passar por um fio. Irmão, conselho pastoral: não espere chegar a situação. Ouça. É aquele negócio, ouviu? Tem algum sentido? Refém conceito. Não tem problema nenhum voltar atrás. Balaão disse: agora entendi, eu pequei, fiz errado, eu pisei no tomate. Mas se não for do teu agrado, pergunta que eu gosto. Então vou embora, eu paro daqui, não continuo, deixo isso para lá, não quero saber mais do dinheiro, eu quero escapar, eu quero estar com vida. É melhor ter vida do que ter dinheiro. É melhor voltar para minha casa, ficar tranquilo, continuar a viver, do que pegar essa bolada, botar no bolso, ou nem chegar a botar no bolso, porque iria morrer. Só que Deus tinha um plano com o povo dele. Deus tinha uma estratégia. Mas eu não vou falar hoje. E é bom que você fique assim. Amém, irmãos? Por hoje é só.